trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, lá no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 46. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Versículo 46 do capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46, somente esse versículo intimidador, que diz bem assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Assente-se, por favor. Ai. Olha para cá agora. Já teve uma resposta hoje? Já teve uma resposta hoje? Precisa eu pregar ou não? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Olha o tamanho da misericórdia de Deus, não é? Olha o tamanho da graça divina. Vou falar uma coisa para vocês. Cada vez mais eu tenho visto o salmo que Davi escreveu, que diz: 10.000 cairão ao meu lado, aliás, 1.000 à minha direita, é isso, né? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, obrigado. Mas eu não. Cada vez mais eu tenho visto esse versículo se cumprir na minha vida e naqueles que permanecem na fé. Sabe o que eu acho interessante? Que às vezes todo mundo vê a tua vida evoluindo, menos você. Todo mundo vê a vida abençoada que você tem, menos você. Você olha a tua esposa como um problema, você olha os teus filhos como um problema, você olha o teu marido como um problema, você olha o teu corpo como um problema, você olha o teu emprego como um problema, o teu patrão como um problema, o teu país como um problema, tudo às vezes como um problema. Mas na verdade você é agraciado com tudo isso e você enxerga de um ângulo que precisa ser evangelizado. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se você parar para meditar só nisso, você vai entender alguns ângulos da vida que precisam ser observados realmente. O Cauã, uma vez, ele tinha 5 anos de idade. E no carro ele perguntou: pai, Cauã, as filosofias dele, todo mundo tem problema? E eu falei para ele: todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas quem vai para a igreja tem problema? Quem vai para a igreja tem problema. Então, qual que é a vantagem de eu ir para a igreja? Se eu vou para a igreja, eu também vou ter problema? E isso me fez buscar e escrever essa mensagem de 2013. Para você ter uma ideia. Vai fazer 10 anos. Muitas pessoas acabam mecanizando a fé, achando que, às vezes, um lenço ungido vai resolver um problema que somente o discipulado vai trazer respostas. Muitas pessoas acabam mecanizando a fé, achando que o envelope ungido, ou um dia de jejum, ou uma postura tal assim, somente aquilo vai trazer uma resposta que vai mecanizar, vai simplesmente quebrar uma barreira de que a obediência vai trazer para a gente. Porque a libertação, ela é um caminho que se anda, não um momento apenas. A libertação é um caminho que se anda. E eu estou cada vez mais certo que o caminho da libertação, que o caminho do vale a pena, é o caminho do discipulado. Ah, pastor, o que está faltando então para a gente? O que está faltando? Porque, olha aí o que está acontecendo, o que está faltando? Já sei, pastor. Está faltando ter mais oração.
Meu irmão, oração é importante, mas quem ora também é tentado. Quem ora muito, também tem problema. E se só a oração fosse a solução, quem ora não teria dívida, não teria filho desobediente. Quem ora, eu conheço um monte de gente, talvez você conhece também, e talvez alguém está pensando em você, ou em mim, você conhece um monte de gente que ora, mas é um baita de um fofoqueiro, ou de uma fofoqueira. Eu conheço um monte de gente que ora, e a língua chega até o céu. Ah, pastor, então se não é falta de oração que está faltando, é falta então de palavra. É falta de escutar a palavra. Olha, você conhece pessoas que escutam o evangelho o dia inteiro. Gente que vai para um congresso, está em vigília, é DVD, mensagem em rádio, TV, é livro constantemente, é impressionante essas coisas. Tem até chavões de crente, misericórdia, varão, varoa, que mais aí, chavão de crente que falam? Misericórdia, queima ele. Tantas coisas aí, vai para retiro, é labareda de fogo, é encontro com Deus, 200 encontros com Deus já fez 200 cursos de casais, recebe palavra, recebe, mas não passa de um egoísta, porque nunca consegue enxergar o próximo. É impressionante isso. Continua com quebra-pau em casa, uma cara emburrada por qualquer coisa, com o marido, com a esposa. Ah, deixa eu ver então, pastor. Deixa eu ver pelo que eu vou emburrar hoje. Eu vou emburrar por isso. Ah, mas... o que será que é então, pastor? Se não é falta de oração, se não é falta de palavra, o que está faltando na minha vida às vezes? Então, eu acho que é falta de adoração. Ah, não é, né? Você conhece crente de louvor, crente noia, que eles chamam, crente paranoia? Que não tem noção nem de quem está adorando. Hoje em dia tem igreja que adora tanto, adora, e louva, e adora tanto, que não tem espaço nem para uma mensagem. Tem gente que já está adorando a adoração. É impressionante. E que se não tiver a questão da sensibilidade, como assim, pastor? Fazem de um culto, que a Bíblia fala sobre culto racional, um culto sensorial apenas. Um culto sentimental apenas. Você sentiu Deus? Só isso. Eu acho interessante um pregador aí, até líder de uma denominação, quando ele fala, vocês estão sentindo Deus? O povo fala, amém. Ele fala, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele é na minha vida. Isso faz toda a diferença. Tá? Então uma coisa é certa, tem ritmo para tudo e qualquer gosto, mas está faltando meditação na letra. Porque louva na igreja, mas depois transforma a vida dele próprio e daqueles que estão ao seu redor num peso. Porque não para de reclamar, nada está bom, é uma insatisfação incrível, é um relaxo com tudo que pega para fazer. Lembra de um hino que a gente cantava na igreja? Alguns aqui vão lembrar. Eu quero a Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então, se você quer Deus, se você quer Deus, como na música, então tem que querer o próximo também. Não existe querer Deus e não querer o próximo também. Tem que lavar louça, tem que arrumar o teu quarto, tem que parar de deixar as coisas jogadas, que a tua mulher está cansada de falar para você. É uma vergonha. Tem que parar de reclamar da tua vida desse jeito, que o teu marido já não sabe mais o que ele fala para você, porque é um pisar em ovos todo dia. Você não passa por uma pessoa pesada às vezes, mas eu quero é Deus. Eu quero é Deus.
E você vai descobrindo que o caminho do discipulado, ele vai trazendo respostas diárias para mim e para você, de algo que vai deixando a nossa vida organizada. E olha como que você veio para Jesus lá atrás. Você não sabia nem amarrar o cadarço da fé ainda. Olha como é que você veio lá atrás. Quem quer Deus tem que querer o outro também. Se você não quer o outro também, você não quer Deus coisa nenhuma. Então, dentro disso que eu estou falando para você, dando uma introdução, primeiro ponto que me chama a atenção aqui, até 1 João, ele vai falar uma frase bem interessante, ali um versículo, que ninguém pode amar a Deus a quem não se vê, e não amar o próximo a quem vê. É uma ironia. Quem quer Deus tem que querer o outro. Se você não quer, senão você não quer Deus coisa nenhuma. Primeira observação mais séria. Pastor, então eu já sei o que é. Esse negócio aí que está faltando na minha vida, que sabe, às vezes eu estou meio barro, meio tijolo, e parece que eu tenho tanto problema que eu perdi o gosto da vida. Eu já sei o que é então. É falta de Jesus. E a gente costuma resumir tudo nisso, né? Falta de Jesus, e o negócio fica uma resposta tão lógica, mas mesmo assim uma resposta tão distante, que é uma fuga, é falta de Jesus. E eu conheço um monte de gente que aceitou Jesus e não consegue ficar um ano casado com ninguém, já está no 4º casamento, mas aceitou Jesus. E gente que não aceitou Jesus e tem 60 anos de casado, que não vai para uma igreja e mal sabe que segue princípios cristãos, E tem um monte de gente que vai para uma igreja, escuta, louva, adora, ora, louva, adora, e não segue princípios cristãos. Porque eu estou falando para você de um princípio universal, que vai trazer respostas universais. Práticas, lógicas, saiu da boca de Deus, é decreto, é um caminho. E Jesus falou, a Bíblia está escrito, né? Pelas suas pisaduras pelas pisaduras de Jesus, pelo que Ele ensinou para a gente. Se você andar por esse caminho, por essas pisaduras, você vai sendo sarado, como resposta da vida, não é? Eu conheço gente que não aceitou Jesus e paga as contas certinho, mas conheço um monte de gente que aceitou Jesus e não paga nem cantina de igreja. Cristão, meu irmão, que respeita a fila de banco em qualquer lugar, né? Às vezes quem nem é cristão. E aquele que diz cristão, labareda de fogo, canela de fogo, e que não respeita nem fila de cantina de igreja, nem fila de retiro, nada. Filho de crente, às vezes, filho de não crente que tem uma educação apaixonante, filho de crente que, meu Deus do céu, vai na casa da pessoa, parece que é um folclore ali. Eu não vou onde meu filho não é aceito. Meu Deus do céu, como diz aquela música, o capeta em forma de guri, se pendura na televisão, taca pedra em cachorro, machuca não sei quem, quebra cada vez que vai na casa dos outros, e meu Deus do céu, e a mãe fofocando, falando da vida dos outros, e a criança quebrando tudo e todos. E ninguém pode chamar atenção, porque se alguém falar alguma coisa, vira uma diadema real, sai fogo pela boca, é um dragão, que ninguém pode falar do meu filho ou da minha filha. Daí cresce e vira essas aberração. Que tipo de aberração, pastor? Que tipo de aberração? Que você, enquanto está viva ou vivo, se arrebenta, se desgasta, para poder suprir uma pessoa que nós chamamos de mimado ou mimada. E que ninguém vai ter paciência com ele e com ela. E que você sempre vai ter que ficar fazendo esse tipo de coisa, frente, defendendo, ou seja o que for. Porque o dia que você morrer, aí é o dia que essa pessoa vai começar a amadurecer na vida. Porque o que amadurece a gente são frustrações, né? Faz você ter respeito, faz você entender. Não estou dizendo que isso é vida e regra, a frustração faz. Às vezes você observa uma vida e você vai ter a humildade de entender que você não deve andar por tal caminho. Mas sabe aquela mãe, aquela esposa que vive falando, você vai ver, aquele pai que fica, você vai ver.
e nunca toma uma postura e nunca dá um limite? Pastor, então o que está faltando? Se não é oração, palavra, adoração, se não é aceitar Jesus, aí eu vou chegar num porém com você sobre essa questão de problema. Por que vale a pena você ir para uma igreja? Por que vale a pena você estar no corpo de Cristo? Jesus falou aqui em Lucas 6,46. É isso que, aliás, 6,46, que é o que nós lemos. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se você ler um contexto interessante da palavra de Deus, aqui, os versículos que seguem esse versículo 46, você vai ver que Jesus traça o paralelo entre duas pessoas aí. Ele vai falar sobre a pessoa que vai até ele. Bem-aventurado aqueles que vêm até mim. Isso é uma coisa boa, então nós temos que escutar a palavra. Nós temos que ir até ele em oração. Isso é um princípio. Está certo tomar essa postura. Está certo adorar. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras. Ir até ele e ouvi-lo é bem diferente de escutar, né? É importante. Dois tipos, duas famílias, duas pessoas. Bem-aventurado que vem até mim, bem-aventurado que ouve as minhas palavras. Aí ele responde, mas bem-aventurado aqueles que praticam. Aqueles que praticam. Aí ele dá um exemplo. Da casa que foi construído sobre areia e da casa que foi construído sobre a rocha. A tempestade veio contra as duas casas. A situação, às vezes aflita com relação aos filhos, vem para as duas famílias. Às vezes a crise, casamento, finanças, saúde, vem contra as duas famílias. As duas famílias. Mas sabe qual que é a diferença? Quem ora tem problema também. Quem não ora também tem problema. Quem vem para a igreja tem problema. Quem não vem para a igreja tem problema também. Quem é cheio do Espírito Santo, tem problema. Quem não é cheio, é vazio, também tem problema. Quem lê a Bíblia tem problema. Quem não lê a Bíblia tem problema. Quem é dizimista fiel tem problema? Tem. Quem não é dizimista também tem problema. Pastor, então qual é a vantagem de vir para a igreja, orar, devolver dízimo, ler Bíblia? Qual é a vantagem se eu vou ter problema como todo mundo? A vantagem é que a tua casa vai permanecer em pé. Eu tenho problema, mas a minha casa vai permanecer em pé. Olha para a tua vida. Olha como Deus segura as pontas para você. O meu filho mais novo chegou para mim ontem, o Cauã, com 14 anos. Chegou para mim e falou assim, ô pai, acabaram de me falar aqui que envolveram meu nome num feitiço. O pessoal da escola veio falar que pegaram meu nome e falaram que era uma simpatia e que lá fizeram um trabalho assim, 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 assado. Pai, eu estou de boa. Eu falei, sabe por que você está de boa? Porque você foi apresentado na igreja, você foi batizado nas águas, o teu pai e a tua mãe não param de interceder pela tua vida, você tem uma cobertura espiritual, por mais que você seja leigo em muita coisa, ignorante e arrogante em algumas coisas, você está tendo o tempo da misericórdia de Deus para você dar tais passos na vida. Você está entendendo o que eu estou falando? O mesmo Caão que fez uma pergunta com 5 anos, agora com 14 anos vem falar sobre isso. Eu estou de boa. O tempo da misericórdia de Deus até entender algumas coisas. A fé, ela exige de mim e de você respostas que saciem ela, para que você tenha uma postura. Não adianta você ser embalão, porque isso não vai sustentar a tua fé. Agora, o fato de eu permanecer nos cultos, no discipulado, envolvido, vai trazer respostas para mim que lá fora eu não teria. Tua casa teve notícias difíceis durante esses últimos tempos, ou talvez esses últimos anos, situações que apareceram, seja o que for,
mas ela permaneceu em pé, porque de alguma forma Jesus, você firmou a tua casa na rocha que é Jesus. Eu lembro do pastor Luciano, que veio dos Estados Unidos e aqui para o Brasil, e assumiu uma igreja, começou a desenvolver um trabalho. Ele tinha um carro, um C4, e foi deixar no lavacar e roubaram o carro dele, sem seguro, sem nada. Nada. Roubaram ele. E ele, a casa dele continuou em pé. Eu lembro do pastor Silmar Coelho contando quando o filho dele teve câncer. Se eu não me engano, era no intestino, um negócio muito sério. Ele é médico também. Então ele sabia da gravidade, como a família dele intercedeu e ficou aquela situação. Ou quando outras notícias apareceram, inclusive a enfermidade da esposa dele. Quando ele foi para o culto, um dia, pregar, e quando ele voltou, a casa dele toda foi roubada. Só não arrancaram a tinta das paredes porque não deu força de expressão. Limparam toda a casa dele, mas a casa dele permanece em pé. Ele continua bem, ele continua avançando. E agora construindo uma igreja aí para 5.000 pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que eu estou falando. Então, com todos os problemas que você tem e tenta afrontar, a tua casa permanece em pé, porque ela está firmada na rocha. Você tem uma casa firmada na rocha? Quantos casais que estão nas igrejas e que você conhece já fizeram 200 cursos de casais e estão separados hoje? Mas você continua na igreja, você continua na fé, porque Jesus disse: aquele que vem até mim, não é só vir, quem não se envolve, não se desenvolve. Aquele que escuta a minha palavra, não é só ouvir, nós temos que achar um meio de praticar. E para isso nós precisamos estagiar, nós precisamos acreditar, a gente precisa se posicionar. Mas aquele que pratica, quem te conhece várias vezes, quer ser igual a você? Quem te conhece, quer olhar para você e ter alguma inspiração a teu respeito? Eles conseguem identificar de alguma forma Jesus na tua vida? Porque algumas pessoas com o tempo de igreja só viraram gente chata. Já parou para pensar se você não está se tornando uma pessoa chata? Por isso que não tem resultado na tua vida? Jesus falou que eu seria pregador de multidões. E por que não é? Por que não é? Quantos e quantos pregadores eu já ouvi aí? Igrejas, que Jesus falou que eu teria, e eu ia comprar um carro, e eu iria fazer isso. E por que não tem ainda? Por que não tem ainda? Porque carro é um porte de arma. Se com uma bicicleta a pessoa não consegue ser responsável. Não, porque Jesus falou que eu teria poder para orar pelas pessoas e as coisas, e elas seriam curadas. Pois é, você vai ficar esperando o quê? Porque você não ora nem por um cachorro, não põe a mão na cabeça de ninguém, no ombro por ninguém, não tem amor por ninguém. O que você acha que vai vir? O que você acha que vai acontecer? Porque às vezes você só está se tornando um crente chato. Sabe aqueles crentes chato, rabugento, que não pode nada dentro de casa? A família se reúne para um churrasco, daqui a pouco a pessoa vai lá para o quarto e fica lá: não quero me envolver com o mundo. Conhece esse rabugento? Mas espera aí, olha só, eu vi que na camisa dele tem um sinal ali, não sei o quê, e já começa a incomodar. E já fica. E esses jovens são cheios de mania hoje, né? Mas já começa daqui a pouco. E vira aquela pessoa, em vez de ser a pessoa envolvente, em vez de ser uma pessoa que faz... Não, é só aquela pessoa chata. É crica por tudo e qualquer canto. Sabe, uma pessoa que não tem senso de humor para nada. Senso de humor para nada. Não passa de uma pessoa chata. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu, uma vez por ano, pelo menos umas 2 semanas, eu preciso pegar férias, desfocar um pouco. E daí, uma vez, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, mas o capeta não tira férias. E eu disse assim: mas eu não trabalho para ele. E eu sei, sempre atrás um padre respondendo: eu sei que ele não tira férias, ele mandou você. Falou assim para a pessoa. Eu achei interessante.
E a Bíblia diz que Deus dá aos seus até enquanto dormem. Mas tem gente que não ama e é mal amado. Não pode, uma série de coisas, e fica amargurado na vida, que não avança, porque não quer, na prática, dar tais passos de abnegação na vida. Tudo que nós recebemos, se não for a favor de melhorar a vida de pessoas por onde a gente passa, é laço para a gente. É laço. Senhor, eu quero então ganhar na Mega Sena, Deus. Porque Deus, eu devolvo meu dízimo, veja bem. Não, você está com um princípio apenas egoísta. Não tem nada a ver com a igreja. Você quer usar a igreja. Você quer usar essa desculpa. Você quer usar. Porque a Bíblia diz, seja fiel no pouco e no muito será colocado. Não, eu quero fazer isso, pastor, veja bem. Daí quando lá na frente eu tiver assim, aí eu vou. Você está enganado. Porque é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do vosso Deus, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Você com o tempo se tornou o cristão bagre ensaboado. Conhece ou não? Cristão bagre enceboado. O pastor faz um apelo na igreja, ou coloca, eu estou em mais de 60 grupos, se coloca num grupo, gente, quem pode, ou que pode, a pessoa fica com aquela ideia assim, alguém vai responder, alguém pode, eu tenho meus problemas, aí eu me formo como uma pessoa em desculpologia. Você faz o que da vida? Eu sou o desculpólogo. Sempre vai ter alguém para fazer, porque eu não posso. A minha rotina agora, a minha demanda agora, a minha família, a minha idade, olha a minha condição financeira. Olha, cara, você não sabe a mulher braba que eu tenho. Pastor, você não sabe que meu marido não deixa nada, eu tenho que dar atenção porque ele é 24 horas. Pastor, só quem tem criança pequena que sabe que é. Pastor, o meu pai que tem idade, a minha mãe, pastor, eu moro no Brasil, se eu tivesse carro, olha pastor, eu tenho, mas meu carro vive dando problema, então eu tenho medo de estragar. Desculpa é o que falta, só se tornou uma pessoa chata, perdeu todo aquele, o que a Bíblia fala no livro de Efésios, livro de Efésios não, as 7 cartas do Apocalipse, quando escrevem o apóstolo João, usado por Deus, escreve à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra vós que deixaste o seu primeiro amor. E o que é amor, senão disponibilidade? O que é amor, senão disponibilidade? Eu amo a Jesus, mas não a tal ponto de eu ter que sair do meu conforto. Eu amo a Jesus, mas não a tal ponto de eu ter que me adequar. Eu amo a Jesus, mas não a tal ponto de eu ter que abdicar de finanças, por exemplo. Eu amo a Jesus, mas na verdade, Ele não é o meu Senhor. Não é o meu Senhor. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por quê? Por quê? Pare para pensar, meu irmão. Se você... Eu também estou ouvindo, né, a inconveniência ali. Por que você, às vezes, não para fazer um balanço da própria vida? Porque, às vezes, ou provavelmente, você está vivendo exatamente respostas de falta de postura na tua vida. Então, não é o que você fez, é exatamente o que você não fez, e o porquê que você está nisso. Que deixou de fazer, que é exatamente por que você está nisso. Talvez, eu vou fazer uma pergunta para você. Você gosta da pessoa que você tem se tornado? Você gosta dessa pessoa? Você já foi cheio de esperança? Você já foi cheio de alegria? Você já abraçou muito? Às vezes já beijou muito? Você já deu presente? Você já foi mais gentil com as pessoas? Você já foi mais amigo de pessoas? Talvez você já foi mais sensível? Agora você só olha as coisas pelo lado negativo, ou da impossibilidade que não pode. À medida que a vida está passando, você está cada vez mais seco, desesperançado, cansado, abatido, chato e desanimando pessoas ao redor. Se você não gosta da vida que você está vivendo, da pessoa que você está se tornando, só tem um lugar para você. Só tem um lugar para você.
o altar de Deus. Porque o altar de Deus é um lugar de recomeços, pedindo poder para você continuar, pedindo poder para conseguir calar a boca ou falar no tempo certo, para ser mais generoso, para sorrir mais, para ter uma disposição melhor. Você está entendendo que um passo ele muda a direção de uma caminhada? Dizer que não quer ser apenas ouvinte, mas praticante. Achar o caminho no discipulado, você vai encontrar respostas para a tua vida. Se eu estou errado, Jesus então estava errado. Em que sentido, pastor? Porque ele chamou pessoas para o discipulado, para caminhar com ele. Aí eu digo assim, por que tamanha resistência? Por que tamanha desculpa? Às vezes não passa de um procrastinador ou de uma procrastinadora. Palavra pesada hoje, mas que vem para sarar. Você lembra de Faraó? Acontecia uma praga. Moisés chegava para o faraó e falava, deixa o meu povo ir, porque o teu povo está sofrendo. E o que ele respondia? Amanhã eu deixo. Amanhã eu deixo. Semana que vem eu começo. Não, esse ano vou fazer assim, porque ano que vem daí eu quero pegar firme. E aí o tempo vai passando, as pragas vão aumentando, o sofrimento vai aumentando, e um sofrimento pior que o outro, até que a praga ela chega terrivelmente na sua casa. E ele vai sentir uma dor que ele nunca imaginava que sentiria, porque é a morte do primogênito dele. E a ira dele chega tamanha, que ele morre perseguindo os hebreus na travessia do Mar Vermelho. Ele morre. Você vê alguns filmes que o faraó só fica assistindo, não. A Bíblia fala, até na canção de Miriam, que morreram os cavalos, o cavaleiro, que Faraó e os seus. Você vai ver algumas passagens bíblicas que o faraó morreu também ali, querendo perseguir os hebreus. Um tiro no pé. O melhor caminho é o discipulado, onde você vai aprendendo a adaptar respostas do céu a cada desafio que você enfrenta. Você tem problema? Meu irmão, todos nós temos problema. Pastor, mas o meu problema é dinheiro. Engraçado, né? Aquele homem lá, qual que é o mais rico do mundo lá? Elon Musk. Esse aí diz que tem uma estatística legal, mas esse que tem uns insultões aí bem mais afortunado que o cara, né? A base de trilhão. Mas o Elon Musk, esse cara tem aí 500 bilhões, né? Mais ou menos isso que eu ouvi falar, 500 bilhões. Ele tem problema com dinheiro? Claro que sim. Um tiro errado dele ali, bilhões já cai. Você vê o camarada do Facebook, que é dono do Meta? Uma funcionária, uma gerente, diretora, algo assim, fez um passo lá que os valores que esse cara perderam foram bilhões em questão de 6 horas. Questão de 6 horas. O camarada se arrebenta de trabalhar, monta uma empresa, às vezes pequena, com patrimônio aí de 300 mil. Né? Mais ou menos, pouca coisa, patrimônio de 300 mil. Um funcionário coloca ele na justiça, pede 400. A briga vai, ele perde 150, 200 ali. O teu problema não é dinheiro. Pastor, qual que é a vontade de ir para a igreja? Tudo isso vai passar. Mas disse Jesus, as minhas palavras não passarão. A eternidade. Você até pode viver sem Jesus aqui, mas vai ser muito ruim morrer sem Ele. Porque com Cristo, aqui, sempre há um novo começo. E você vai começar a olhar a tua vida de um ângulo diferente. Vai parar de ser essa pessoa covarde e chata. Vai parar de ser essa pessoa egoísta. Porque o caminho da salvação é um caminho libertador. É um caminho que, por mais que você tenha medos, a tua fé é maior do que o medo. Eu vou ler de novo para você. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Jesus passou, tinha um homem pescando, ele estava no trabalho dele. Jesus não chama desocupado, estava na lida deles. Os filhos de Zebedeu: vinde e vos farei
pescadores de almas. Por onde ele passou, ele chamou pessoas. Um dia vem um jovem até ele e fala para ele: Senhor, um jovem chamado de jovem rico, chega para ele e fala: Senhor, em outras palavras, eu observei o Senhor como o Senhor segura uma criança no colo, eu observei a tua serenidade, eu observei tudo que o Senhor está fazendo. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala sobre os mandamentos, ele fala: mas religiosamente eu tenho feito. Ele foi até Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele e ama aquele jovem, e diz para ele: vai, vende o que tens, dê aos pobres e depois me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque o coração dele estava naquelas coisas, e não se ouviu falar mais daquele jovem. Porque o que Deus pede para mim e para você são desafios para a gente, mas na verdade é a melhor coisa que a gente faz. A melhor coisa que a gente faz. Pastor, quem que eu posso estar parecendo? Pode estar parecendo com Adão. Por quê? Deus nunca te fez mal, pelo contrário. Mas quando Ele vem e chama você, você se esconde atrás de uma moita de desculpas, que eu não posso assumir, que eu não posso me comprometer, que eu não passo de uma criança, seja o que for. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que a gente se ilude muitas vezes? Deus está chamando você, e você sabe disso, porque existe uma batalha espiritual terrível para que você não entenda essa mensagem. E não pense que é indireta, não humanize uma mensagem que é espiritual, é direta, mas ela vem dos céus, e ela veio para a minha vida em primeiro lugar. Hoje, o que você vai responder para Deus? Porque pode ser o último dia da tua vida. O que você vai responder para Jesus? Se coloque em pé, por favor. Fé não é profissão. Fé é uma postura, uma resposta do céu que nos dá a certeza do passo ligado a Ele, de que haverá respostas melhores, segundo a palavra dEle. O que você vai responder hoje para Deus? Diante do chamado que Ele tem feito para você insistentemente. Sabe o que eu acho interessante, para eu concluir aqui, enquanto você está em pé? O livro de Zacarias, ele vai deixar algo bem registrado para mim e para você. Quando Deus chega e fala para Zacarias: Zacarias, responde a esse povo aí. O povo estava clamando. Deus fala para eles assim: no dia que eu chamei vocês, vocês não me responderam. Agora eu também não vou responder vocês. Você está entendendo o que eu estou falando? Como isso é duro. Você falar para Deus e Deus não responder você. Porque no dia que Ele está chamando você, te alertando ou te avisando, você também não responde a Ele. Sabe quando existem aquelas pessoas que você vive dando conselho, porque você sabe que vai azedar lá na frente, e a pessoa não escuta, você fala: tá bom, vou ficar quieto. Aí azeda. Aí você vê o sofrimento da pessoa e você sofre também, porque é uma pessoa que você ama. Você tentou prevenir, você se humilhou às vezes, você se expôs às vezes. É exatamente isso que Deus está falando com a gente. Deus chama você como Ele chama Enoque, para caminhar com Ele. Coloca a mão no teu peito assim, em nome de Jesus. O que você vai responder para Deus? O que você vai responder para Deus? O que você vai falar para Jesus? O que? Porque Ele está te chamando para participar do discipulado. Porque Ele está chamando você para se envolver, para se posicionar. Qual é a desculpa de hoje?
Se a tua casa permanecer na rocha, ela vai suportar as tempestades, ela vai suportar as fases da vida. Escute, vá até Jesus, escute, mas pratique. Eu vou orar por você, e o Senhor Jesus vai ungir as tuas palavras, e você vai responder a Ele, mediante ao desafio que Ele tem destacado no teu coração, o desafio que Ele tem destacado, que é uma verdadeira abnegação da tua vida, daquilo que às vezes que mais dói em você, e que você tem medo de se comprometer. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe do particular dessa pessoa, conhece, meu Deus, os resultados da vida, e talvez até a confusão que gira em torno das escolhas dessa pessoa. Pai, eu não sei se alguém está apresentando alguma desculpa novamente para o Senhor, ou se está postergando isso para a próxima semana, para amanhã, para o ano que vem, o qual nem vai lembrar mais dessa mensagem. Mas eu estou pedindo ao Senhor que no nome de Jesus o temor seja resgatado nesse coração, o desafio seja aceito, e que o Senhor ordene, Pai, uma quantidade de anjos necessário para colocar esses demônios por terra, de uma vida que está travada, de uma vida que está enraizada em desculpas, acimentada na covardia. Em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa dessas cordas, dessas algemas, destrava essa mente que é escravo de uma rotina que suga as suas energias. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que hajam passos de fé para obedecer a tua palavra, arrebanhar no teu chamado. Meu Deus, liga agora aos céus esta resposta, e unge agora, derramando poder nesta aliança, para que se desenvolva e renasça, oh meu Deus, a disposição do primeiro amor novamente, em nome de Jesus. Faça de novo, meu Pai, faz brilhar de novo, e que a glória da segunda casa seja melhor, maior do que a primeira. Assim, meu Deus, nós ligamos aos céus esta oração em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.